É impossível falar de desenvolvimento de um país sem citar a importância dos combustíveis no nosso dia a dia. Seja de forma direta ou indireta, você paga bastante por eles. E como paga? Frequentemente a gente vai a um posto e encontra atualizações e dificilmente para um valor menor. Mas eu pergunto, qual o melhor combustível para a natureza e qual o melhor combustível para o nosso bolso? Não sabem? Eu tenho as respostas dessas perguntas e outras informações, mas só vou falar para você depois da vinheta. Antes de falar especificamente do álcool e da gasolina, é necessário que a gente saiba o que são combustíveis. Combustível é toda substância que, ao reagir com oxigênio, sofre um fenômeno chamado combustão. Essa combustão gera uma grande quantidade de energia que é exatamente utilizada para movimentar, como por exemplo, os nossos veículos. Esses combustíveis eles podem ser encontrados em 3 estados físicos: no sólido, como é o caso da madeira e do carvão; no estado líquido, como é o caso do álcool, da gasolina, do querosene e do óleo diesel; e também no estado gasoso, como é o caso do gás metano, gás natural, gás hidrogênio, entre outros. Todos esses combustíveis podem ser classificados em renováveis ou não renováveis. Para quem não sabe qual a diferença entre um e outro, eu vou lhe falar. Os combustíveis renováveis ou não fósseis tratam-se dos combustíveis que podem ser obtidos a partir de fontes naturais que podem renovar-se, ou seja, que não se esgotam. Alguns exemplos deles no nosso dia a dia são etanol, metanol, biodiesel e madeira. Já os não renováveis, também chamados de fósseis, tratam-se dos combustíveis que são obtidos a partir de fontes que foram formadas durante milhões de anos como resultado da fossilização de animais e vegetais. Essas fontes, todavia, não podem ser repostas em virtude do tempo necessário para sua formação. Alguns exemplos deles são gasolina, óleo diesel, querosene, gás natural, xisto betuminoso, carvão, gás liquefeito de petróleo. Falando mais especificamente do álcool, você sabia que o álcool utilizado como combustível é o mesmo álcool presente nas bebidas alcoólicas e nos produtos de limpeza encontrado na tua casa? Não sabia? Pois sim, trata-se do mesmo álcool, é o etanol, de fórmula molecular C2H6O, que apresenta essa forma estrutural como você está vendo agora. Então quer dizer que eu posso utilizar o meu produto de limpeza no meu veículo caso falte combustível? Quer dizer que eu posso ir num posto, pegar uma taça, me abastecer de álcool, colocar uns cubos de gelo e sair para comemorar algum evento? Não. É a mesma substância, mas tem algumas diferenças e eu vou explicar para você. O que acontece? O álcool que a gente utiliza como um produto de limpeza, ele é um álcool hidratado. E essa informação sobre quantidade de álcool e quantidade de água você encontra facilmente no rótulo. Quando você pega um produto e encontra lá 96,2 graus GL, o que aquilo ali está lhe falando? Está lhe colocando que para cada 100 ml daquele produto, 96,2 é de álcool, o restante vai ser de água. Quando tu encontra, por exemplo, no álcool 70, tão falado aí em tempo de pandemia, aquilo ali fala que 70, digamos, em cada 100 ml daquele produto, 70 é de álcool e 30 vai ser de água, ok? Então assim, se tu coloca esse produto de limpeza no tanque do teu veículo, tu vai ter problema porque a água vai danificar o teu motor.
Agora, quando se fala na possibilidade de utilizar o álcool combustível como bebida alcoólica, vai trazer muita consequência para você. Porque assim, o que acontece? Quando a gente ingere alguma bebida alcoólica aqui no país, geralmente a gente encontra bebidas aí que não passe de 40% teor alcoólico. Inclusive algumas de concentração muito baixa, como é o caso da cerveja, que chega a ter em média 5%. Quando se fala no álcool combustível, ali é 100% álcool. O teu fígado iria trabalhar bastante, com esse trabalho muitas consequências para ti, que poderia resultar em coma ou até levar à morte. Além dessa concentração, eu posso estar citando para vocês outro fator. Para evitar geralmente esse consumo, com certeza aí alguém tentou, para evitar esse consumo foram colocadas algumas substâncias sulfuradas, como é o caso do gás sulfídrico, de fórmula H2S, como você está vendo aí na imagem. O que acontece? Essa substância, ou no caso de outras que apresentem enxofre, quando colocadas no álcool, elas vão alterar algumas propriedades organolépticas. O que é isso? Propriedades que tu consegue identificar por meio dos órgãos do sentido, como por exemplo o sabor do álcool que vai ser alterado e o odor também desse álcool que vai ser alterado, ok? Então é o mesmo álcool, é o mesmo etanol, mas cada um deve ser utilizado para a sua finalidade. Outra coisa que muita gente não sabe sobre o nosso álcool combustível é que ele não é produzido a partir do petróleo. O álcool produzido no Brasil, por exemplo, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Já em países europeus, devido ao clima, o que acontece? Eles acabam fazendo o álcool a partir da beterraba. E nos Estados Unidos é comum a gente encontrar filmes de terror envolvendo aqueles milharais, exatamente por quê? Porque o milho é a matéria-prima que eles mais utilizam para a produção do etanol. Citei aqui a cana-de-açúcar, citei aqui a beterraba, citei o milho, mas qualquer fruta que tenha açúcar na sua composição pode estar se transformando em etanol por meio de um processo chamado fermentação. Mas surge outro questionamento: e por que quando o barril de petróleo sobe, o preço do álcool também sobe? Aí já são outros fatores que envolvem política, que envolve economia, que envolve interesses próprios, e isso aí já seria um conteúdo para um outro vídeo. Eu vou deixar vocês nessa dúvida. Falar de combustíveis em sala de aula gera muita curiosidade, muito interesse por parte dos alunos. Afinal, a gente está falando de um produto muito presente no nosso dia a dia e que repercute bastante no nosso bolso. A gente paga de forma direta quando abastece um veículo e a gente paga de forma indireta no valor de um frete de um produto que tu compra, no valor de uma passagem que tu compra. Tudo isso aí pode ter certeza que o combustível está lá embutido no valor total que tu paga. E dentre as perguntas que são feitas, eu trago algumas para vocês aqui. A primeira é: professor, qual o melhor combustível, álcool ou gasolina? Quando eu vejo essa pergunta, eu acabo respondendo com outra pergunta. Você quer saber qual é o melhor para o seu bolso ou você quer saber qual é o melhor para o meio ambiente? Porque se for para o seu bolso, o álcool ele não é uma boa opção. O álcool ele apresenta só 70% de desempenho quando comparado com a gasolina. O que é que eu estou dizendo com isso? Se você abastecer um valor em dinheiro, digamos, com gasolina, e esse valor faz com que o teu carro tenha um rendimento de 100 km, se tu abastecer na mesma quantidade, no mesmo valor em álcool, pode ter certeza que o teu veículo ele vai fazer em média 70 km apenas, ou seja, 70% do rendimento desse álcool. Agora, quando se fala em meio ambiente, o etanol acaba sendo o mais indicado. E isso por quê? Porque o etanol, primeiro que ele não é extraído de combustíveis fósseis. O material que é liberado da sua combustão para a atmosfera é um material recente, ou seja, não vai estar alterando tanto na concentração de CO2 na atmosfera. O contrário acontece com os combustíveis fósseis, que tu tem carbono retido ali em bolsões de petróleo que são tirados, extraídos, trabalhados e acaba sendo
responsável pela concentração de CO2 presente na atmosfera. Sem falar na própria quantidade de CO2 que 1 mol, que é uma unidade que a gente usa bastante na química, 1 mol de cada substância libera. Se você observar essa equação, você vai ver que o etanol, C2H6O, ele apresenta 2 carbonos. A sua combustão vai gerar exatamente 2 mol de CO2. Agora, quando você olha o octano, que é o C8H18, o principal constituinte da gasolina, 1 mol dessa molécula apresenta 8 carbonos e, como consequência, o que ele vai fazer? Ele vai estar liberando para a natureza 8 mols de gás carbônico, bem mais do que o etanol. Então, olha lá, para o teu bolso, o etanol ele acaba podendo ser realmente um pouquinho prejudicial devido ao rendimento. Agora, para o meio ambiente, o etanol ele é o mais indicado. O álcool apresenta outras vantagens, dentre ele o poder de resposta. O álcool é como se funcionasse como um Viagra para um carro flex. O poder de resposta do carro, quando é abastecido com álcool, é bem maior do que utilizando gasolina. E isso só vai ter certeza, só vai concordar comigo quem tem um veículo que abastece com os dois combustíveis. Claramente você percebe que o poder de resposta do álcool ele é bem mais rápido do que com a gasolina. Se não percebeu isso, se o teu carro realmente não apresenta isso, deixa aí algum comentário que a gente pode discutir e ver realmente o que pode estar acontecendo. Agora, se realmente você concorda com o que eu falei, também deixa aí um comentário reforçando essa informação que eu trouxe para você nesse vídeo, beleza? Outra pergunta feita pelos alunos há um tempo atrás era exatamente relacionando as palavras álcool e etanol. Antigamente nos postos a gente encontrava a palavra álcool, hoje a gente encontra a palavra etanol. Qual é a diferença de tudo isso? Para falar a verdade, não é de hoje. Isso foi um decreto do dia 11 de setembro de 2010, colocado pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O que a ANP determinou? Que todo posto, a partir dessa data, tinha que apresentar, no lugar da palavra álcool, a palavra etanol. E qual a explicação química? Como a química poderia realmente estar explicando isso? Simples, não existe só o etanol. Para você que estuda química, sabe que álcool é toda substância que tem a hidroxila, o grupo OH, ligado a um carbono saturado. Já para você que não estudou química e não sabe do que eu estou falando, eu vou tentar colocar para você de uma forma bem superficial. Essas bolinhas aqui representam moléculas. Essas moléculas elas podem estar variando em quantidade desses átomos, preto, branco. E o que acontece? Toda molécula que apresenta esse grupinho, OH, ligada a um carbono dessa forma, vai ser um álcool. Só que essa aqui está representando o metanol. E esse aqui está representando o etanol, que é justamente a substância que a gente está falando. Ok? E aí o que acontece? Os dois são álcoois. Então, se eu coloco no meu posto de combustível que eu estou vendendo álcool, eu posso estar vendendo qualquer um desses. E dos outros também que existem. E aí acaba que não é uma propaganda enganosa. Só que o álcool que tu precisa é exatamente esse. Então, o que a ANP viu com isso? Não, vamos regulamentar. A partir de hoje, o posto vai ter que colocar o nome etanol para assegurar ao consumidor que ele está comprando exatamente o álcool que ele precisa para o seu veículo. Então, a ideia seria exatamente essa, ok? Tentar resumir aqui. Se eu coloco álcool, eu posso vender qualquer tipo de álcool. Existem vários aí no mercado. Se eu coloco etanol, eu estou exatamente falando do álcool que o consumidor precisa no seu veículo. Daí a ideia da troca do nome álcool por etanol. Outra pergunta que eles fazem é sobre o que é um combustível adulterado. E aí acabam trazendo algumas informações meio erradas que eles encontram no dia a dia, achando que gasolina adulterada é gasolina com água. Mas eu vou explicar. Primeiro o seguinte, não é só a gasolina que se adultera. O álcool ele pode ser adulterado. O álcool que a gente compra ele deve ser isento de água. Mas se colocar água dentro do álcool, não tem como saber quem é quem. O dono de um posto, por má fé, acaba vendendo água pelo preço do álcool. Ok? Então, um álcool ele pode ser adulterado quando se acrescenta água a esse constituinte. A gasolina não é adulterada com água, porque se tu colocar água na gasolina, tu vai ver que vai formar duas fases e facilmente tu vai identificar que aquela gasolina está adulterada. O que ocorre é o seguinte, de acordo com a ANP, o álcool ele tem que apresentar 25% de etanol na sua composição.
com margens de erro aí de 1%, ou seja, variando de 24% a 26%. Só que como o álcool é mais barato, o que algumas pessoas pensam em fazer? Acrescentar mais álcool na gasolina. Porque acrescentando mais álcool na gasolina, o álcool ele tem uma afinidade com a gasolina e não vai estar lá formando duas fases. Vai danificar o teu veículo? Acredito que não, porque hoje o que acontece? Todo carro está saindo já da montadora com o sistema flex, então ele roda tanto com álcool como ele roda com gasolina. O que ocorre é porque tu vai estar pagando mais caro, porque tu vai estar pagando por álcool o preço pensando que está comprando gasolina. Existe um teste que tu pode exigir num posto, que é o teste da proveta. Como é que é esse teste da proveta? Tu coloca um pouco de álcool dentro da proveta, coloca água e por meio de cálculos tem como tu identificar qual é o percentual de álcool que está presente na gasolina. Entendeu aí? Acredito que fica uma coisa muito abstrata, né? Então eu resolvi trazer para vocês aqui na prática. Só um minuto. Para fazer esse teste, você vai precisar da gasolina que você quer testar, você vai precisar de uma solução com água e sal e vai precisar de uma proveta. A ideia é o quê? Acrescentar uma quantidade de gasolina nessa proveta. Para facilitar os nossos cálculos, eu vou colocar um total de 50 ml. 50 ml de gasolina na proveta. E a esses 50 ml eu vou acrescentar 50 ml da minha solução de água e sal. Se você observar na proveta, você vai ver exatamente a marca de 100 ml. Mas você também vai perceber que eu não tenho aqui a quantidade de 50 de um e 50 de outro. O que aconteceu? O álcool presente na gasolina, que de acordo com a ANP, mais uma vez, tem que ser em torno de 24% a 26%, ele apresenta uma afinidade maior com a água e sal do que com a gasolina. Quando eu coloquei água e sal aqui, o que foi que eu fiz? Eu retirei o álcool da gasolina. E por meio de uma proporção, é fácil tu saber se essa gasolina que tu utilizou é adulterada ou não. Como assim? Pronto, olhando aqui os resultados, eu estou vendo aqui, claro que esse teste tem que ser feito com mais cuidado, porque a gasolina é uma substância volátil, pode estar saindo alguma parte, tem que realmente deixar aqui numa superfície bem boa para saber realmente a quantidade de ml, se está certa. Mas digamos o seguinte, se quando tu colocou essa quantidade de gasolina e água, a quantidade de gasolina ela passou a ser de 40 ml, o que eu posso estar fazendo? 50 ml corresponde a 100. Para te explicar melhor como é que é esse cálculo no teste da proveta, eu te apresento aqui na forma de slide. Presta atenção. Aqui era a situação inicial que a gente tinha. A gente tinha aqui 50 ml de gasolina e a esses 50 ml de gasolina foi acrescentada uma solução também de 50 ml, só que constituída por água e sal. O que aconteceu? A gente percebeu que a quantidade de fase da gasolina, por exemplo, ela ficou um pouco menor. Se a gente supor que a quantidade que saiu da gasolina foi exatamente 11 ml, olha o cálculo que a gente pode estar fazendo. A gente poderia estar fazendo o seguinte, digamos que 50 ml era a quantidade de gasolina total, ou seja, vai ser o meu 100%. Só que desses 50 ml, se saíram aí 11 ml dessa parte da gasolina, entende que foi 11 ml de álcool. Então, restou 39 ml da gasolina. Se eu quero descobrir quantos por cento realmente de gasolina eu tinha naquele meu experimento ou nesse aqui, o que a gente faz? A gente multiplica 39 vezes 100, que vai dar 3.900, e divide por 50. Então, fazendo essa divisão, a gente vai chegar num total de 78%. Conclusão, eu tenho 78% de
gasolina e 22% de álcool. E aí assim, ela pode até estar fora do padrão, mas o que acontece? Aqui ela está indicando que tem bem mais gasolina do que álcool. Pior seria se eu tivesse aí uma quantidade maior de álcool, porque tu está pagando o álcool pelo preço da gasolina. Mas lembrem, ó, quer dizer que se eu encontrar aqui uma gasolina com a quantidade de álcool bem pequena, 5%, eu estou fazendo um bom negócio? Não, porque esse álcool ele está presente na gasolina como uma substância antidetonante. Se fosse 100% de gasolina, com certeza o teu veículo também iria apresentar alguns problemas, ok? Espero que você tenha entendido direitinho esse cálculo. Uma das coisas que me impressiona bastante, a gente tendo toda a tecnologia que a gente tem hoje, é exatamente a briga ainda entre desenvolvimento e meio ambiente. É incrível como os combustíveis que mais agridem o meio ambiente são os que saem mais barato para o consumidor. Isso não deveria ocorrer. Era para ser o contrário, para servir de multa a quem fizesse uso desse combustível. Mas o que acontece? Você já se perguntou por que um carro ele apresenta um preço mais baixo quando ele é movido a gasolina do que um outro de mesmo modelo, mas que ele é movido a diesel? Não, porque o diesel sai mais barato. A gasolina, como vocês viram, uma molécula de gasolina libera 8 moléculas de CO2. O diesel vai liberar para o meio ambiente não apenas 8, mais 14 a 18 moléculas de gás carbônico, sem falar outras substâncias nocivas ao meio ambiente. O álcool, por exemplo, é o que sai mais caro para a gente. Lá no posto tu encontra um preço abaixo da gasolina, mas lembra dos 70% de rendimento? Então ele acaba saindo realmente mais caro. Sabe como é que tu pode fazer um cálculo bem simples para saber se tu está pagando caro pelo álcool? É bem simples. Digamos que a gasolina seja R$5. Tu vai multiplicar esse 5 por 0,7, que é o 70% do rendimento. Quando tu multiplica 5 por 0,7, tu vai chegar a quanto? A R$3,50. Então preste atenção. Qualquer valor acima de R$3,50, tu vai estar pagando mais caro pelo álcool. E é o que acontece nos postos que a gente anda por aí. Entendeu? Para compensar, para o álcool ser mais barato, ele teria que apresentar pelo menos o valor de R$3,50 ou valores abaixo disso. Olha a dica interessante que o canal Ao Encontro da Química trouxe para ti. Vai num posto, multiplica por 0,7 e tu vai chegar no valor, digamos R$3,50, considerando o preço da gasolina a R$5. Qualquer valor acima de R$3,50 que tu encontrar no álcool, tu está pagando mais caro. Qualquer valor mais baixo, tu está pagando mais barato, aí compensa colocar o álcool no teu veículo, beleza? E para encerrar esse vídeo, mais duas dicas. Primeiro, procure abastecer o seu veículo em períodos frios. Isso por quê? Porque a gasolina é uma substância que apresenta uma propriedade de dilatação. Quando você abastece com o solo, com a gasolina mais quente, você até está comprando o mesmo volume, mas a massa de combustível, que é o que realmente interessa, que é o que realmente vai ser utilizado na combustão, vai ser menor, porque ele vai dilatar, tu vai ter o mesmo volume, mas a quantidade de massa que tu vai ter de gasolina é menor. Então prefira abastecer quando a temperatura estiver mais fria. Geralmente o ideal seria logo de manhã, já que passa todo o período de 6 da tarde até lá às 4, 5 horas da manhã, sem muito sol aí aquecendo o solo. Outra dica é sobre o abastecimento. Prefira manter o tanque do seu veículo pelo menos a metade ou mais da metade cheio sempre. Isso porque quer dizer que isso vai pesar economicamente? Vai, e eu vou te explicar. Quando você coloca pouco combustível e no atrito das estradas que tu anda, o que acontece? Esse combustível ele vai ficar apresentando um atrito entre as paredes do tanque do teu veículo. E isso vai fazer com que ele evapore mais fácil e acabe sendo queimado mais fácil. Quando o tanque está semi-preenchido ali, quase preenchido, ele vai ter pouco espaço para fazer isso. Então tu vai queimar realmente a quantidade necessária para o teu veículo se movimentar. Olha, depois dessas 3 dicas que eu dei para você, com certeza esse vídeo aqui merece a tua curtida. Se não curtiu, vai lá, curte o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve e fique por dentro de assuntos como esse e outros assuntos que vão ao encontro da química, hein? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui do canal.